Fala galera, para quem ainda não me conhece, meu nome é Jarderson, então sou professor da Recite Linaldo Cavalcante de Albuquerque de Patos. Então, estou aqui no canal Vamos Embora. E aí, estudar? Vamos embora! Então galera, hoje cedo no Instagram Recite Patos foi divulgado um desafio de física. E aí, vocês conseguiram acertar a resposta? Então vamos lá para o nosso desafio. O desafio foi um problema da Universidade Federal de Santa Maria do ano de 2013. O que diz esse problema? O uso de hélices para propulsão de aviões ainda é muito frequente quando em movimento. Essas hélices empurram o ar para trás. Por isso o avião se move para a frente. Esse fenômeno é explicado pela letra A, primeira lei de Newton, letra B, segunda lei de Newton, letra C, terceira lei de Newton ou letra D, princípio da conservação de energia. Acho que eu vou deixar você pensar. Pense um pouquinho. Então, galera, para iniciar a resposta, eu vou revisar um pouquinho sobre as três leis de Newton e o princípio da conservação de energia. Lembrando que vai ser uma revisão bem básica, aí depois eu prometo a vocês que vou lançar aqui no canal uma aula sobre as três leis de Newton e o princípio da conservação de energia. Então se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação que em breve a gente se vê novamente aqui. Vamos lá. O que diz a primeira lei de Newton, a famosa lei da inércia, o princípio da inércia? Diz que o princípio da inércia afirma que todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. Ou seja, traduzindo para você, o que está parado, parado fica, até alguma força capaz de movê-lo atuando sobre ele. Ou o que está em movimento fica, né? Então esse é o princípio desse. Um exemplo básico. Você está no ônibus, o ônibus arranca de uma vez, dá aquela partida brusca, seu corpo é direcionado para trás. Ou quando ele freia bruscamente, seu corpo é direcionado para frente. Isso existem várias hipóteses, mas será que isso tem a ver com o nosso problema? Não sei. Vamos continuar e a gente vai tomar nossas conclusões. Vamos agora para a segunda lei de Newton, ou princípio fundamental da dinâmica. Tem gente que se confunde, então presta atenção. O enunciado da segunda lei de Newton diz que a mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção de linha reta, na qual aquela força é impressa. Ficou difícil entender, né? Então vamos lá. Então pense no seguinte: a mudança de movimento de um corpo é proporcional à força que se imprime a ele e ocorre considerando a direção de onde a força está. Pode ser favorável ao movimento ou contrário ao movimento. Quando favorável nós chamamos de aceleração e quando contrário nós chamamos de desaceleração. E pode ainda interferir na direção do movimento. Como assim? Se eu estou parado e alguém me empurra, claro que eu vou balançar. Por que eu vou balançar? Porque o meu movimento foi proporcional à força aplicada. É onde lembra que força é igual a massa vezes a aceleração. Mas será que a segunda lei de Newton está diretamente ligada ao problema lá da Universidade Federal de Santa Maria? Não sei, vamos continuar, né? Então, o que diz a terceira lei de Newton, ou o princípio da ação e reação? Esse é conhecido, né? Tem um monte de explicações aí, tem a galera que usa para o dia a dia, para outras situações, vamos lá. O enunciado clássico da terceira lei de Newton diz que a toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. Ou as ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos. Dá para entender? Vamos lá. Na prática, isso significa que todo corpo, ao aplicar uma força sobre outro, receberá outra força com a mesma intensidade ou módulo, na mesma direção, mas em sentido oposto. Ou seja, se eu empurro algo para lá, este algo me empurra na mesma força para cá. Entenderam? Será que tem a ver com o problema? Talvez, né? Vamos continuar, não sei, ainda não vou dar a resposta final, mas vocês já vão pensando e já devem ter a resposta certa uma hora dessa. Então, galera,
Já falamos sobre a primeira lei de Newton, sobre a segunda e sobre a terceira. O que falta falar ainda? Falta falar sobre o princípio da conservação de energia, certo? Então, princípio da conservação de energia. Vamos falar sobre energia mecânica. Mas o que é energia mecânica? Um sistema físico possui energia mecânica quando tem capacidade de realizar trabalho. O que seria realizar trabalho? Nós estamos falando de energia, então seria converter um tipo de energia em outra. Entendeu? Mas essa energia mecânica. No caso, energia mecânica é a soma da energia cinética e da energia potencial. Mas, Jardim, o que seria energia cinética? Energia cinética está relacionada ao movimento. Como o movimento é relativo, então vai ser quando o objeto estiver em movimento a um determinado referencial. Ou seja, eu estou em inércia, eu estou sem movimento em relação a essa sala. Então eu não tenho energia cinética. Mas se eu fosse olhar lá para o Sol, como eu estou com velocidade em relação ao Sol, então eu teria energia cinética em relação ao Sol, certo? E quando eu falo de energia potencial é uma energia que eu posso armazená-la. Que a energia potencial, a gente brinca ela sonha em ser energia cinética, porque eu armazeno energia potencial e ela vai se converter para energia cinética. Existem dois tipos de energia cinética, potencial, desculpa. Eu vou falar apenas de uma, que seria a energia potencial gravitacional. Ou seja, uma energia potencial que está relacionada à altura. Então vamos pegar um exemplo bem simples. Se você levar um objeto, certo? Então você trouxe o objeto para aqui, ele está paradinho. Então se ele está parado, eu tenho energia cinética? Não, porque eu não tenho velocidade. Porém, ele não está nessa altura. Se eu soltar, ele não vai entrar em movimento, então significa dizer que ele tem energia potencial. Quando esse objeto começar a perder altura, ele está perdendo energia potencial, mas essa energia potencial está virando energia cinética, porque o objeto começa a aumentar, a velocidade começa a ter velocidade e vai aumentando. Então, se eu somar a energia inicial com uma energia posterior, uma energia do 1, 2, 3, a energia final, eu não vou ter perda de energia, eu vou ter uma conservação de uma para outra. Por isso que nós falamos que há conservação de energia. Mas isso teria a ver com o nosso problema? Não sei. Vamos agora olhar para um avião que a gente vai voltar diretamente para o problema inicial. O problema inicial fala que a hélice, né? Então vamos aqui, que a turbina, desculpa. Vamos olhar para uma dessas turbinas, que quando eu fizer a análise de uma, eu vou estar fazendo a análise de todas, do comportamento de todas as turbinas. Né? Vamos olhar isso aqui. O que essa turbina faz? Ela vai direcionar o ar que vai passar na turbina para trás, ou seja, ela vai aplicar uma força e vai deslocar o ar para trás, certo? Porém, o que vai acontecer quando esse ar é deslocado para trás? Ele vai empurrar a turbina para frente, ou seja, se ele vai empurrar, significa que ele vai ter uma força para frente. A gente já falou alguma coisa parecida, né? Então, só que quando eu tenho uma ação que é de empurrar o ar para trás, eu ganho uma reação que é de empurrar o ar para frente. Ação, né? Então, você já sabe a resposta correta. Qual é a resposta correta, galera? Exatamente, letra C. Terceira lei de Newton, ou seja, que nós tivemos uma ação e ganhamos uma reação. Foi um problema bem simples, mas que teve essa finalidade de revisar um pouco, de lembrar um pouco e instigar vocês a estudarem. Lembrem bem que as 3 leis de Newton caem bastante no Enem. Já começa a estudar, começa a revisar, não esquece de se inscrever no canal, assina o sininho de notificação porque vai ter mais aulas aqui. Então, obrigado, desculpa o nervosismo ao primeiro vídeo, galera. Depois de mais, a gente vai tentar ajeitar a qualidade da imagem aqui, um pouquinho do áudio. Então, muito obrigado aí, um abraço.